YouTube, tem o link fixado nos comentários aí, se não, nv99.com.br/flow, tá bom? Você pode mandar áudio, texto ou vídeo, fica à vontade aí. Cara, você estava falando da lua de Júpiter antes da gente começar aqui. Grande Io. Io que chama. Com o Sérgio aqui, é a imagem mais linda das luas de Júpiter. É sensacional. É só vulcões, erupções. Eu não vi, mas uma coisa que você falou me chamou a atenção é que os caras têm um culto. Estão desenvolvendo. Tem gente que cultua Io. Desenvolvendo um culto a Io. Mas é aquilo que nós conversamos várias vezes já aqui, né? Tudo vira culto. O ser humano tem o poder de transformar tudo em merda. Não, eu diria que é muito interessante porque, né, você sabe muito melhor do que eu sou só um amador nessa história, mas as luas de Júpiter são absolutamente sensacionais. São incríveis, né? cada uma é uma coisa totalmente diferente. Galileu, Europa, né? Ganymedes, Io. Eu gosto dos nomes. Os nomes são geniais, né? E você para pensar são os filhos, né? Não, mas para pensar, o nosso querido, um certo Galileu olhava para isso com um telescópiozinho de fundo de vidro, né? E via tudo isso e foi dizendo e ajuntando, né? E nós ainda estamos usando a classificação do cara. Né? Sensacional, cara. Sensacional. E aí quando eu vi a foto é de alta resolução, né? Você deve ter visto. A foto é linda, cara. A foto é maravilhosa porque você vê como se fossem os vulcões da superfície, né? Deixa eu ver aí, já. Vê se tu encontra aí. É grande Io. Io, tinha no Twitter, tinha no Instagram, apareceu... Io, isso aí. Io é o objeto mais ativo do Sistema Solar. Mais ativo do Sistema Solar. Ele é coberto de vulcões. Sim. E aí o pessoal fala assim, né? Mas caramba, como que tem vulcão, né? O problema de Io é que ele está muito perto de Júpiter. Sim. E aí a força gravitacional de Júpiter é tão grande que o interior de Io, ele é todo como se fosse rocha derretida. A pressão Porque ele está muito perto, ele fica sofrendo ali um efeito a gente chama tecnicamente aquecimento por maré. E aí derreteu o interior dele e aí virou rocha derretida. E a rocha derretida tem que sair, então tem muito vulcão. E o que ninguém quase sabe, eu acho que é muito pouca gente sabe, que além dessas luas gigantescas, Júpiter tem uma esteira de microluas. Uma esteira de micro pedacinhos de rocha que entraram na órbita de Júpiter e formam a cauda de Júpiter, né? Então, agora que nós estamos podendo ver isso com mais resolução, é impressionante ver, né, esse fenômeno de formação. Porque tem uma centena de luas, cara. Porque tem as grandes, né? E é interessante também por causa disso, né? Porque, por exemplo, Ganymedes é a maior lua do Sistema Solar. Maior que Mercúrio até. Aí, Europa é a lua que tem o oceano, que obrigado. Eu sempre falo aqui pro pessoal do filme Europa Report, que é um dos lugares aí do Sistema Solar que a gente aposta que tem a vida. Embaixo da superfície do planeta, no oceano subterrâneo. Porque ela também está tão perto que o interior dela fica lá espremendo, esticando, e aí virou tudo água. Io tem esse negócio. E Calisto também deve ter... Vamos testar o conhecimento astrofísico do nosso querido amigo. Qual a maior montanha do Sistema Solar? Não sopra. Não vou soprar. Não faço a menor ideia, cara. Monte Olympus, em Marte, 26 quilômetros de altura. É um vulcão extinto. Porra, é sensacional. Não é sensacional? Você olha a superfície de Marte, parece uma espinha que está para espremer, né? Porque você tem aquilo tudo liso, e de repente... 26 quilômetros da superfície. Tem umas fotos que mostram... Assim, é aquelas fotos que tem um rosto, em Marte também? Lá é Sidônia. Planície de Sidônia, que lá é famosíssima. Mas o Monte Olympus... tem um grande livro de ficção científica, né? Que é o primeiro livro sobre Marte, que os caras chegam lá e eles têm que subir o tal do Monte Olympus vindo do Vales Marcianos, né? Vales Marineris. Marineris, exato. Que é o maior vale. Você pega os vales que nós temos na Terra, não dá nem para comparar nem de perto, né? Entendi. E o livro se passa nessa tentativa de fugir de um problema que ocorre em Marte, né? Escapando pelo vale e subindo esse... O Monte Olympus. Então... E o Monte Olympus aparece naquele filme também do Schwarzenegger, cara.
Ah, cara, eu sei qual é Vingador? esse Como filme que é aí. Vingador do Futuro? Não, é Exterminar. Não, Exterminador do Futuro. Não, tem o Exterminador do Futuro. E tem um que ele Que ele vai pra Marte até que ele usa a cabeça de uma mulher Isso, assim, que vira isso. bomba. Ah, esse eu não vi. Esse eu não, perdi. Esse da mulher que tem 3 tetas, não é? Isso aí. Eles tiram o calor do Monte Olympus. Não, esse eu perdi. Esse Velho, isso aí é a anos partir 80, de uma certa né, velho? idade lá nos Estados Unidos, eu comecei a evitar o Schwarzenegger. Cara, o que é um erro, porque o Schwarzenegger é foda, Não, cara. você não viu? Ele deu uma entrevista essa semana com 2 jogadores de futebol americano, que são os caras Manning, né? Os 2 irmãos Manning, que são super famosos. Ele trouxe um jumento pro meio da sala de estar dele para participar da entrevista, exato. Sensacional. Um jumento, cara. Um jumentinho, Ele é foda. Bom, Sérgio, a tua camisa aí, tem esse foguete aí. O que é esse foguete aí? Essa camisa aqui é o foguete do... Eu vim aqui, não vim em homenagem ao professor, não, porque eu sei que ele não gosta do Elon Musk, não, mas esse aqui é o foguete do... O novo foguete da SpaceX. 2 erros já. Não gosta do Arnold e não gosta do Elon Musk. Não, do Arnold? Não, eu não disse que eu não gosto. Eu disse que quando ele começou a queimar o fusível, eu desisti dele. Tá né? bom. Esse aqui é o foguete Starship, cara. É o maior foguete do mundo, tem 120 metros de altura. É o foguete que vai levar a gente pra Lua, pra Marte. A gente espera. Pra Lua é de certeza, né? Porque já foi pago até. Pra Marte, quem sabe. Essa camiseta que eu fiz quando ele explodiu a primeira vez, ó. Quando ele foi voar, ele explodiu a primeira vez, eu tirei um frame da tela, mandei para um cara desenhar para mim e ele desenhou. Ficou bonitona, ó. Até os motorzinhos aqui, ó, que não ligaram todos. Mas vamos deixar claro que quem inventou foram os fundadores da SpaceX, não o nosso querido Musk, né? Tá. Os 2 engenheiros que inventaram nem estão mais lá, mas foram eles que fizeram, tá? Só pra... Mas quem viabiliza não é o Elon Musk, cara? Quem viabiliza... Ih, essa história é complicada. É mesmo? Porra, porque a SpaceX ganhou um contrato non-bidding, sem licitação do governo americano, até eu faço 9 bi. Se me derem a grana, eu mando a gente para Marte. É só me dar, tá? E aí a companhia do Bezos... Mas aí foi uma briga violenta que teve, ele né? está processando o Não, governo... já perdeu. Ele perdeu? Perdeu já. É, porque ele processou o governo americano, o escritório que faz essas... Por causa desse foguete Por aqui. causa desse foguete. O lance é o seguinte, né? A NASA quer pousar o ser humano na Lua de novo. E aí ela abriu uma De licitação. novo ou pela primeira Não, vez? de Tô novo. brincando. Não, de Tô novo, brincando. pelo amor de Deus. Calma. Tô brincando, calma. Foi o cabelo. Calma, Foi o cabelo que calma. fizeram nele. Foi na Turquia. Ele foi pra Turquia, Foi na fizeram o cabelo, acabou com o neurônio. Calma, tô brincando. Ainda bem. De novo. Ó, ele tá brincando. Eles querem pousar lá de novo. E aí ela não vai, ela vai fazer uma parte da viagem e a outra parte para alguma empresa privada fazer. Aí ela abriu licitação e tal. A SpaceX apresentou esse cara aqui, que é o Starship. Faz quanto tempo isso? Faz uns 3, foi na época da pandemia até. cara. Tá Foi um bom. pouquinho antes, né? 2019, 2020 Tá bom. ali. Tá bom. Aí o Jeff Bezos com a Blue Origin, ele Isso. apresentou a Blue Moon, que é a nave dele para ir para a Lua, e outras empresas apresentaram. Mas a Blue Moon era melhor, junto com essa. É. As duas As melhores duas estavam propostas. concorrendo e tal. O que dizem nos bastidores é que a SpaceX sabia de quanto que a NASA queria gastar. E aí ela fez o projeto adequado àquilo. O projeto do Jeff Bezos ficou muito mais caro, a NASA acabou ganhando, o Bezos achou que foi super injustiça, parou todo o processo. Aí atrasou pra caramba, aliás, o processo todo, porque ele mandou parar o processo, processou a NASA por conta disso. Mas já passou na Suprema Corte? Já passou, Na Suprema ele Corte? perdeu. Só que aí sabe o que aconteceu? Não. Nesse meio tempo, a NASA abriu uma outra licitação. E aí a do Bezos ganhou. E dizem que ele ganhou também sem concorrência, Agora, meio que pra, entendeu? Tá, que eu não enche meu saco. Toma Exato, aqui um tá. Jerry Mas O eles Elon Musk ambos ganhou. vão ter uma mega surpresa. Ah. Porque a China chega na Lua antes. Tem isso aí. Em 2025, eu acabei de voltar da China. Em 2025 eles vão pousar na Lua. É e mesmo? vão bater os 2 caras. Nossa, caralho. No silêncio. Mas E sabe aí que a o senhor história... sabe que a culpa que eles vão colocar Você, pelo é amor no de Deus. Bezos, né? Sim. Porque o Bezos ter parado... Que atrasou o processo. Isso aí o pessoal já fala. Quando aconteceu isso, cara, as notícias que vinham dos Estados Unidos eram o seguinte: o Bezos acabou de entregar a corrida para a Lua para a China, entendeu? Porque por conta disso ele parou o processo por 2 anos e meio, entendeu? Ficaram 2 anos e meio enrolando. Mas você sabe que e a a história- China continuou. A história é sensacional. Quem me contou isso foi o professor Beluso, que é um grande amigo meu, grande palmeirense, que em 1980, o ano de 1980, quando a China começou a abrir
com o Deng Xiaoping para revolucionar o processo de industrialização do país, tirar o povo da miséria e tal, em que país eles vieram visitar para olhar o modelo de desenvolvimento tecnológico e industrial? Que eles queriam dar uma olhada por que estava sendo tão rápido. Brasil. Querido Brasil. A delegação da China falou com o professor Beluso, que era secretário, eu não sei se da Fazenda ou da Desenvolvimento Científico, alguma coisa aqui no estado de São Paulo. Tá? Nós tínhamos um projeto espacial muito mais avançado que a China. Exatamente. A China não tinha nada em 1980. Isso aí a gente sabe. Os caras vieram aqui, não é? É claro. O CTA, eles visitaram tudo, quietinho. Na surdina, passaram acho que um mês aqui no Brasil. Só que agora eu vi essa história lá. Essa história eu já conhecia há anos do professor Beluso, só que eu vi lá. Eles vieram para cá porque o Brasil estava se industrializando rapidamente. A Embraer estava começando a conquistar, né, mercados. O CTA estava... O CTA, o ITA já estava virando uma referência de engenharia espacial. Eles vieram aqui em 1980, 50 anos, vai. Olha onde eles estão agora. Né? Porque eles fizeram um plano de longo prazo. De meio século. Isso aí. De como você desenvolver a indústria do aço, a indústria eletrônica, a indústria básica, para que a indústria aeronáutica e aeroespacial pudesse ter autonomia do país. Não precisasse depender de ninguém, porque o Sérgio sabe muito melhor que eu, quando eu fui no CTA e fui na base de Alcântara, o pessoal lá no Maranhão, o pessoal falou o seguinte, ninguém vende tecnologia aeroespacial. O Brasil teve que inventar tudo, porque os Estados Unidos não vendem, né, a Rússia não vende, a Índia não vende, porque é estratégico, porque é uma das coisas uma das tecnologias mais estratégicas do mundo. E o Brasil tinha um processo de excelência sendo desenvolvido, a China veio aqui, olhou e falou, gostei, vamos planejar daqui 50 anos. E agora existe a chance concreta que eles cheguem na Lua com uma tripulação antes dos americanos. A propósito, você conhece essa história? A única razão por que eles estão fazendo tudo isso com esse foguete, o do Bezos, é que eles perderam os planos do Saturno V. Do que foi que levou eles para a Lua nos anos 60, que eu acompanhei foguete por foguete. Tá? Como assim perderam? Acredite se quiser, a NASA não consegue... Ela não tem a memória. Não tem a memória digital, não tem memória dos planos dos engenheiros, de todos já morreram. Os engenheiros morreram, aposentaram, eles não deixaram um legado ali. Eu conheci um assistente... Tá mal contado essa história. Não, é verdade. Eu conheci o filho de um assistente do Von Braun. Von Braun foi o alemão nazista que os Estados Unidos trouxe para os Estados Unidos. Ele tinha desenvolvido as bombas V1 e V2 que estavam bombardeando a Inglaterra na guerra. Quando acabou a guerra, né, os alemães estavam lá escondidos. Operação Paperclip. É essa mesmo. Os estavam morrendo de medo de serem capturados pela União Soviética. Os Estados Unidos capturou toda a equipe dele e levou para o Alabama para desenvolver a base da onde vem toda a tecnologia de foguetes americanos. Tá? E eu conheci o filho de um americano que foi o assistente dele. Caramba, um engenheiro. Não, sensacional. Infelizmente, o filho acabou de falecer, era um amigo meu muito querido. E ele me contou toda a história, tá? De como eles vieram, os alemães vieram, criaram essa base do nada, no meio de lugar nenhum, no Alabama, e começaram a desenvolver o Saturno V. E foram treinando engenheiros americanos nas tecnologias que eles tinham feito na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, toda essa história, todo esse know-how tecnológico, depois que o programa Apollo deixou de ser financiado pelo Congresso, não foi cuidado, não foi curado. Então as coisas foram se perdendo. Tem uma coisa aí, porque os Estados Unidos depois, quando acabou o Apollo, ele investiu muito nos ônibus espaciais, né? Que era um projeto da Força Aérea Americana e que eles pensavam que ia ser o projeto de longo prazo para o resto da vida deles. O problema do ônibus espacial é que ele era caríssimo, era 500 milhões de dólares cada lançamento, isso é muito caro. Ele era muito complexo, então eles não conseguiam lançar no ritmo que eles queriam, ou seja, ser um shuttle, né? Por isso que tinha esse nome. Exato. 500 milhões de dólares é... Um lançamento, tá? Então, hoje, vamos lá, eu sei que não é a mesma coisa. Eles passando para hoje dá 1,5 bi, eles falam. Porra! Por lançamento. Então, quando esse foguete explodiu, né, que foi um minuto e pouco, né, 2 de voo, né, eles queimaram acho que quase 2 bi o total. Entre combustível... Se pegar tudo aí dos anos... Se pegar todos os custos para pôr barato no ar, e 30 segundos depois o Elon Musk pôs o tweet, sucesso total, congratulations. Parece a defesa do Vasco, né? Sucesso total, tomamos só de 8, né? Perdemos 1,5 bi,
Né? Agora, o que é o mais interessante, que na minha modesta opinião, é que quando os Estados Unidos desvia para fazer os chutos, ele arrasta todo mundo com ele. Porque a União Soviética começou a fazer... Mas o Von Braun não, né? Porque Mas o Von Braun não. Exatamente. A União Soviética falou, uau, os americanos vão fazer o ônibus espacial. Começou a construir um ônibus espacial. Até acharam recentemente um... Então, aí que a União Soviética começou a se acabar. Se explodir, porque eles não conseguiam pagar. Era muito caro o desenvolvimento. E acharam um cemitério, recentemente, de ônibus espaciais russos. Famoso Buran. Buran, que parece o nome do comediante, né? Daquele parece o Borat, né? Mas é o Buran. Só que o Von Braun nunca concordou com isso. Ele nunca aceitou que eles iam abandonar a tecnologia de foguete. O que aconteceu? Os outros países, Índia, China, foram atrás da linha do Von Braun, porque sabiam que era o cara que era o cara que mais entendia de foguete, provavelmente na história, né? E agora, os programas espaciais dele têm muito mais range e muito mais chance de fazer voos tripulados de longa duração do que os americanos. Entendi. Tá? Então, mas você vê que coisa, decisões que foram tomadas nos anos 80, tá? Porque nós, naquela época, estávamos começando a investir em indústrias de peso, né, de alta tecnologia, e tínhamos uma chance. Até a indústria de microcomputador nós tínhamos. A Itautec, né, que desapareceu, você deve ter... Você é muito jovem, mas eu usei computador Itautec. Eu tive bastante contato com computadores Itautec. Então, eu tive... trabalho e tal. Eu fiz... os primeiros que saíram vieram para a USP. Tá. Porque a Poli, eu acho que estava envolvida. Isso. E a gente começou a usar o computador, né? Mas é isso que é muito importante de ver. Eu achava que Itautec eram computadores que eram... vamos lá. Eles eram montados no Brasil. Mas por trás, a Poli tinha um projeto de computador digital que foi abandonado por falta de dinheiro. Mas o ponto que eu estou querendo fazer é o seguinte. Os caras vão pousar na Lua provavelmente daqui a 1 ano e meio de 2025... com uma visão estratégica dos anos 80, baseados num cara, o Von Braun, que foi totalmente ignorado pela NASA. Apesar dele ter sido o cara que deu o sucesso mais amplo, que foi o projeto Apollo. Tá? Porque pousar aqueles caras na Lua e trazer eles vivos foi... Tanto que diz a lenda que ele morreu de desgosto quando abandonaram. E o sonho dele era ir para Marte, lá naquela época. Ele já tinha falado isso. Ele falou isso nos anos 50. O sonho dele era ir para Marte. Quando ele começou o projeto Mercury, né, que o Alan Shepard, o primeiro americano a ir para o espaço, depois do Gagarin, ele dá uma entrevista nos anos 50 e fala, nós não estamos indo para ficar em órbita da Terra ou nem mesmo para a Lua, nós queremos ir para Marte. Né? E aí, só que a humanidade começou a olhar para uma outra tecnologia que se provou menos eficaz. O Shuttle, porque aí você tinha que dar a voz ali para a Força Aérea Americana, né, cara? Então o lobby é muito grande, Vamos lá, nessa época aí custava $500 milhões para lançar um ônibus espacial. É que o ônibus espacial, até para explicar pro pessoal, né, ele tem uma coisa que é muito louca, né? Você tem aquele laranja, que é só combustível, e em cima, pregado, você coloca as pessoas voando, cara. É muito louco. Hoje o foguete, como que é? Você tem todo o tanque aqui que é combustível e você coloca as pessoas aqui. Que é o Saturno V. Se acontece alguma coisa, você arranca as pessoas daqui. Daqui não tem como. Por isso que ele matou 14, né? 2 acidentes, o Challenger e o da Columbia, entendeu? Então ele é muito caro, complexo e perigoso. Mais perigoso, vai. Mais perigoso. E veja, e os caras vão chegar lá com a tecnologia dos anos 60. E nessa história toda aí que o Nicolés falou, para mim tem uma coisa ainda que é mais triste. O Programa Espacial Brasileiro, ele começou junto com o Programa Espacial Indiano, cara. Porque a China, tudo bem. Só que a China é uma potência. Mas vamos pôr um país, cara, que é tão ferrado como o Brasil, que é a Índia. Os caras acabaram de pousar no Polo Sul da Lua, cara. E veja o que eles fizeram. Veja o que eles fizeram. O programa começou junto, cara. E não é falta de talento. E 2 países ferrados. Brasil e Índia, cara. Vai falar que a Índia é um país... Hoje tem mais população que a China. Mas a Índia tem uma coisa muito curiosa. Eu tive muitos alunos da Índia. Vários. E eles estão de volta lá. A grande maioria deles voltou para a Índia, né? Bangalore, New Delhi, Mumbai. Eles têm os institutos de tecnologia. Eles têm uma rede. Imagina o ITA tendo uma rede pelo Brasil. Tá? Em áreas específicas. E apesar de todas as dificuldades, eles têm um grau de excelência de formação de engenheiros e de cientistas computacionais. Eles exportam gente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguem competir
com a formação de recursos humanos. Então tem que contratar os caras que saem desses ITTs, tá? E eu tive vários desses alunos. O único problema é que no dia que joga Paquistão e Índia de cricket, para o laboratório. Porque os caras... É muito pior do que nós com futebol. Tá. É impressionante, tá? Então eu tinha paquistaneses e indianos. Caramba! E cada um ia para um lado da universidade para assistir o jogo separado, entendeu? Porque não dava para assistir junto. Mas a meninada é brilhante, tá? O problema é que eles não tinham como voltar. Eles faziam a graduação, saíam para os Estados Unidos ou para a Europa, o Silicon Valley empregava esses caras na hora, tá? Só que aí, mesmo que eles quisessem voltar, não tinha emprego, não tinha como, né? E aí agora, não agora, mas uns 8, 9 anos atrás, eles começaram a repatriar esses caras, tá? E veja no que deu. Os caras puseram o robozinho lá e eles vão para a Lua também. Não, eles vão fazer uma como se diz, tripulado, né? Gente vai pousar. O Brasil exporta cérebro também? Nossa, impressionante. Eu, quando saí do Brasil, em 89, 20 de fevereiro de 89, eu despenco em Nova York, no meio de uma tempestade de neve, de camisa assim, porque era verão no Brasil, e o idiota aqui, ninguém falou para ele que o hemisfério norte era o oposto, né? Eu tinha uma vaga noção, mas chego de mas não pensou que era tão oposto em assim, Manhattan, né? Nevando. Então, aí eu olho para lá, uma greve dos transportes do aeroporto. Não tinha como chegar em Filadélfia, que era onde que eu tinha aí. Tinha um táxi lá clandestino, desses Uber anos 80. O cara virou para mim, para onde você vai? Eu falei, Filadélfia. Ele falou, eu te levo lá por $100, que era exatamente 10% de tudo que eu tinha na vida. Eu cheguei aos Estados Unidos com $1.000, 100 eu torrei nos primeiros 90 minutos da minha chegada nos Estados Unidos. Aí eu tô no cara, né, morrendo de medo, porque um frio do cão era a visão do inferno de qualquer brasileiro. Neve por toda parte, gelo na estrada, né? Aí o cara fala para mim, você não é daqui, né? Eu falei, não, tô chegando agora. Falou, não, é que então você não sabe como funcionam os táxis de Nova York, né? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ele falou, não, é que todo mundo trabalha para a máfia. Então eu tenho que cobrar a taxa da máfia. Eu falei, não, mas não é $100? Ele falou, não, é $100, mas tem a parte, né, o que eu tenho que cobrar. Eu falei, não, mas eu não posso pagar isso porque eu estou indo para uma universidade, os caras talvez me reembolsem. Ele falou, bom, se você não me pagar, eu te largo aqui em New Jersey. Caramba! No meio da estrada, entre, né, Nova York e Filadélfia, fica o buraco chamado New Jersey. Aí eu falei, não, eu pago a taxa. Eu falei, mas 50. Eu falei, bom, eu não vou durar uma semana nos Estados Unidos, né, porque já foi, né? Aí eu chego para encontrar o professor que estava me esperando, o John Chapin, e ele vira para mim e fala, olha, o que aconteceu? Como é que você chegou aqui? Não tem avião, não tem nada, uma alta empresa. Eu falei, não, eu peguei um táxi da máfia. O cara morreu de rir, né? O primeiro encontro com o meu chefe foi ele gargalhando de ter dor de barriga, né? Porque ele falou, que táxi da máfia? Eu falei, não, o cara me falou que todo táxi de Nova York cobra a taxa da máfia. Aí ele quase morreu de novo, né? Que coisa! Não, e aí você vê... Quando eu cheguei lá, era uma baita crise, era uma baita recessão. Mas uma recessão, assim... Entendi. Séria. Foi a transição... Por isso que o Bush Sênior perdeu a eleição 2 anos depois, porque o país estava... Aí o meu chefe falou para mim, nós estamos numa recessão, mas a política americana é a seguinte, nós vamos jogar dinheiro em infraestrutura tecnológica. Então, neurociência virou um troço estratégico. Você acredita? Eu chego no país para fazer postdoc e o meu chefe tinha sido convidado para apresentar propostas malucas para poder incentivar. Né? Eles estavam pensando pós-recessão. É uma mentalidade completamente diferente mesmo. Né? Mas isso acabou. Agora acabou. 40 anos depois, 30 e tantos anos depois, isso acabou. Mas na época era assim, nós estamos na recessão, nós vamos pensar no pós. Como nós vamos sair kicking, entendeu? Como nós vamos sair fazendo algo que ninguém está imaginando fazer. E é exatamente o que eu vi na China agora. Tá? Legal. A infraestrutura científica... Então foi fazer o que na China? Eu fui... primeiro fui lançar meu livro na China. Tá. E é a coisa mais maluca que eu fiz da minha carreira, tá? Aqui no Brasil, você lança, ou nos Estados Unidos, você vai lançar um livro, se você tem uma grande noite, você assina 100, tá? 120. Na China é de 300 para cima. Tá. A minha editora me pôs numa sala uma noite para assinar 1000 livros. Caramba! Eu fiquei 3 horas assinando, quando eu não sabia mais assinar. A minha mão não lembrava mais como assinar no final, tá? E eu fui na Academia Chinesa, num dos institutos da Academia Chinesa de Ciência,
A molecada levou bola de futebol por causa do chute da Copa para eu assinar. Porra, animal. É brincadeira? Você não tá no Brasil. Você tá em Beijing, em Pequim. A molecada com camisa da seleção brasileira para eu assinar a camisa. E a bola da FIFA, da época da Copa, aquela que foi a bola de 2014. De 2014, não era a bola de agora, tá? Pra era a Jabulani. É Jabulani, algo assim. No Brasil era Jabulani? Não, Jabulani era da África do Sul. É da África do Sul, Brasil? Foda-se, vai. Era Germanani. Tá. Pra não falar coisa pior. Mas enfim, a fila de moleque, 20 e pouco, 30 anos, para assinar livro, que foi nas palestras, uma coisa inacreditável. Aí nós fizemos Ciência Sem Fronteira, que foi uma das grandes coisas de mandar a molecada para fora. A China vai mandar milhões, ou está mandando, para voltar. Para voltar sabendo. Para voltar, não é para ficar fora. Tá? Para voltar com conhecimento, né? Porque investimento científico, educacional e tecnológico é prioridade. Tá? Faz sentido. Faz todo sentido. Você tem 1,4 bilhões de pessoas. Como é que você vai gerenciar? Como você vai alimentar? Como você vai cuidar? Né? Saúde e tal. Mas o que eu fiquei impressionadíssimo é que não era livro de autoajuda, era um livro altamente sofisticado de neurociência. Técnico, né? Eu escrevi para pessoas comuns poderem ler, mas de tem qualquer uma tecnicidade maneira, ali, né? é sobre o cérebro, né? Não é sobre como ganhar na loto, como fazer dinheiro em Wall Street, nada disso. Era uma coisa de louco. Que demais isso, né? Porra, maneiro demais. Cara, pode falar o que quiser da China, cara, mas eu admiro, primeiro, esse negócio de planejamento de longo prazo. Quando os caras falam que eles vão fazer... Eles fazem. Esquece, eles vão fazer, entendeu? Não tem papo, eles vão fazer. E outra coisa é isso aí, eu trouxe aqui para conversar comigo no Ciência Sem Fim a Bariogênese, que é uma astrofísica brasileira que trabalha lá na China. Ela fala que ela anda ali na cidade, cara, as crianças chegam para ela e falam assim, nossa, eu quero ser cientista, eu quero ser astrofísica, eu quero ser não sei o quê. O cientista, ele é idolatrado, né? Veja isso, como membro da Academia Chinesa, se você é membro da Academia Chinesa de Ciência, que é o ponto mais alto da carreira, você é chamado de academician, acadêmico. Você tem preferência para entrar no trem, no avião, em qualquer lugar. Tá? Você entra primeiro. Os caras chamam o cientista para entrar primeiro, para você ter uma ideia. É um troço que você é tratado como um herói nacional. É isso mesmo. Tá? Os caras Bom, a única homenagem que teve do chute da Copa oficial, que foi em 2014, eu contei para você, foi na televisão pública chinesa. Eu dei uma aula para o país, no horário nobre da televisão. Não era o Jornal Nacional, não era novela, era um brasileiro falando de interface cérebro-máquina pro país. Tá? E eu fiquei chocado, porque nunca esperava, né? Eu pensei que eu ia dar um programa assim periférico. Não, os caras me puseram no horário nobre. Tu diria que lá essa cultura vamos lá, a ciência, ela é mais valorizada na China do que nos Estados Unidos? Olha, hoje em dia, eu tenho 35 anos de Estados Unidos, tá? Os últimos 10 anos, eu não reconheço o país. É mesmo? Eu mudei para lá em 89, tá? Passei minha vida adulta inteira lá. Eu não reconheço mais, tá? E quando eu cheguei na China, eu fiquei Bom, eu não paguei um jantar. Na viagem inteira, 45 dias na China, onde eu pousava, eu fui para Shenzhen, Shanghai, Beijing, né? Hangzhou, que é a cidade imperial do sul da China, né? Que é maravilhosa a cidade. E estava tendo os Jogos Asiáticos. E abria os Jogos Olímpicos da Ásia, né? E o pessoal de Hangzhou, a prefeitura de Hangzhou me recebeu no meio daquelas bagunça toda que até a abertura dos Jogos, porque o cientista brasileiro estava visitando para fazer a assinatura dos livros. Aí eu fui visitar a Alibaba, tá? Fomos visitar a Alibaba, o cara da Alibaba me tratando... Olha que legal. Né? O cara da Alibaba, vice-presidente não sei o que lá, né? E eu fiquei pensando comigo, né? Que diferença! O cara da Alibaba deve ver em você assim, um potencial para aprimorar as próprias coisas. Eu não tenho dúvida, porque eles pensam, sabe? Não é porque o espírito é uma coisa diferente, não é uma empresa. O Alibaba não é uma empresa. Primeiro é um modo de vida. Aquele negócio as pessoas têm uma conexão. Quem trabalha lá, ou quem fundou, né? É uma cultura. Você vê as fotos dos encontros dos caras, é como se eles fossem parte de uma cultura.
Cultura Alibaba. Interessante. E o vínculo o sucesso do Alibaba é o sucesso meu. Olha só. Você entende? Não é que o sucesso meu é o meu, é o sucesso do todo é o sucesso meu. Né? Então é uma coisa... E curiosamente eu gosto muito de história antiga, né? Então a história da China, eu li muita coisa da era da dinastia Ming, né? Uhum. Então eu tô lá num jantar com o pessoal de Hangzhou, tá? Todo o pessoal ali. E eu começo a falar, bom, o que eu posso falar para os caras se interessarem em conversar comigo, né? Porque inglês, chinês, é um negócio meio difícil. Eu falo, bom, eu li muito sobre o grande navegador do imperador Ming, Zheng He. Né? Os caras já olharam para mim, né? Que foi encarregado quando o imperador Ming tomou posse, ele deu um golpe no sobrinho dele, que tinha dado um golpe antes para tomar o trono. Então esse cara veio, chutou o sobrinho desapareceu. Só que o cara tomou o trono e ficou desesperado que o sobrinho ia organizar um contragolpe. Então ele chamou o assistente de toda a vida dele, que era um descendente muçulmano da província de Wuhan, né? Zheng He, que era um menino que foi capturado quando tinha 10 anos, que foi o escravo do imperador, mas era o amigo de confiança. E nomeou ele navegante, né? Admiral, almirante da frota Ming, e o cara teve que inventar a frota, porque não existia. E a função dele era sair pelos mares do Pacífico para buscar o sobrinho do imperador, capturar e trazer de volta. E nisso o cara inventou, 90 anos antes de Cristóvão Colombo, os portugueses, os espanhóis, a maior frota da história da Idade Média. Tá? Saiu de Hangzhou, que é do lado de Xangai, e foi parar na Península Arábica. E visitou tudo no meio do caminho. Trouxe girafa para o imperador, leão. Não achou o sobrinho, não achou o sobrinho. Mas, aliás, talvez ele não quisesse achar, né? Mas, enfim, aí eu estou conversando com os caras, uau, você conhece o Hangzhou? Eu falei, eu conheço, ele nasceu na província de Wuhan. Eles falaram, não, ele nasceu em Hangzhou, ele é o nosso herói da província. Ele falou, não, ele nasceu na província de Wuhan, ele era descendente dos mongóis, e quando os mongóis começaram a ser expulsos da China pelo que sobrou da dinastia Song, tá? Eles foram expulsos lá para Burma, lá para o lado de Burma. E lá, os meninos se nasciam, para você ter uma ideia como era o mundo. Eles pegavam uma roda de carruagem, os chineses, porque foi um ódio, né? A briga dos mongóis com os chineses. Foi né? muito porque grande, o Kublai Khan, que fundou Pequim, by the way, né? Não foram os chineses, não, foi o Kublai Khan, o neto do Gengis Khan. Eles pegavam todo homem e punham de pé em volta de uma roda. Se você era acima do meio da roda de altura, eles decapitavam. Porque você ia ser um soldado e poderia, né, combater os chineses. Se você fosse abaixo, eles castravam, transformavam o cara em eunuco. E o Zheng He, infelizmente aos 10 anos, estava abaixo da roda, virou eunuco, mas ele virou amigo do futuro imperador. Só que os caras de Hangzhou não sabiam que ele tinha nascido em Wuhan. Entendi. Aí todo mundo, quando eu falei isso, foi no Baidu lá, ver se, né, pra me pegar no brasileiro, imagina. O cara Sabe mais do que eu, mais história, porra. O cara é palmeirense, vem aqui falar Vem aqui de futebol. Né? Os caras falaram lá, aí o vice-prefeito da cidade, o cara nasceu em Wuhan. Porque tá no Baidu é lei, né? É o Google deles, né? Então a conexão foi instantânea. Ficou amigo dos caras? Não, fiquei amigo de todo mundo. Ando por Hangzhou, os caras dão pastel, pagam a conta, né? Pastel é bom. Não! E tem mesmo! É o melhor dumpling que eu comi na minha vida. Né? Mas enfim. Mas era de flango? Não. Aliás, depois eu te conto a história, você vai ficar... Eu comi coisas que eu não sei classificar geneticamente, tá? Cara, as formas de vida que eu comi ali foi sensacional. Só que assim, os caras perceberam que eu, né, dava jogo. No sentido de conhecimento. Claro. Né, e aí os caras ficaram na boa, entendeu? Aí eu consegui conversar tranquilamente, porque o cara virou para mim, olha, nenhum ocidental se importa com a história da China. É como se a gente não existisse, nós estamos aqui 6.000 anos, né? E é impressionante, né? É uma cultura que se mantém por 6.000 anos, não é em qualquer canto, né? E tu, nessa viagem para a China aí, tu deve ter conversado com vários outros cientistas também. Nossa! A ponto de, por exemplo, saber como é que a China deve posar
na Lua antes de Isso. todo mundo, assim, de uma maneira um pouco mais... você foi lá e conversou com os caras. Conversei. A gente vai pousar na Lua ano que vem. Não, e não é só isso. As coisas que eu vi... Eu fui no maior hospital de neuro... provavelmente do planeta, tá? São 6 mil leitos só de doenças neurológicas. Pensa numa brincadeira dessa. É 2 hospitais das clínicas aqui. Só de neurologia, tá? E eu passei um dia, mais ou menos 8 horas no centro de neurocirurgia deles, que é a coisa mais avançada que eu vi no planeta, tá? Eu trabalhei 30 anos numa top 5, universidade top 5, que tinha um dos 5 maiores centros médicos dos Estados Unidos, que é a Duke, tá? Não tem a menor comparação do que eu vi nesse centro de neurocirurgia do Hospital Chuanhu, em Pequim. Nossa, então a coisa tá mudando de eixo, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista científico. Nós estamos vendo, sinceramente, como você falou, não é uma mudança de eixo geopolítico apenas, tá? É uma mudança de eixo total do foco de desenvolvimento tecnológico, científico. Por exemplo, nesse centro neurocirúrgico, eu vi pela primeira vez na minha vida uma sala cirúrgica onde o paciente, infelizmente, tinha metástases cerebrais de um tumor muito terrível. Antigamente, quando eu era aluno de medicina, e até recentemente, abria-se, né, a calota craniana, explorava... Tal. Essa cirurgia é minimamente invasiva para derreter a metástase. Caramba! Derreter é o seguinte, o paciente entra numa sala que tem uma ressonância nuclear magnética dentro da sala e uma máquina de PET scan, que é para fazer outro tipo de imagem do cérebro, tá, metabólica. O paciente entra na máquina, eles localizam onde está o tumor, triangulam, fazem um orifício mínimo, põem uma cânula, fibra ótica e o laser. Para queimar a metástase. Eles não abrem o osso. Caramba, tá? só um furinho. Só um furinho mínimo, você nunca vai ver o furinho. Tá? Depois, você vai recuperar sem... Aí eu vi a cirurgia... Mas não dá problema de pressão no cérebro, nada disso? Olha, eu vi todo o procedimento. Eu fiquei 6 horas nessa cirurgia só, tá? E antigamente, quando você ia fazer a ressecção, você tinha uma margem de segurança enorme, tá? Aí você tinha que abrir um buracão, né? Agora, a margem de segurança, que é tecido saudável, em teoria, é muito menor. Então, você preserva muito mais do tecido. Entendi. Tá? Essa técnica foi inventada 10 anos atrás nos Estados Unidos. Todavia, os caras fizeram tudo com equipamento chinês. Aprimoraram o procedimento. O chefe da neurocirurgia passou a cirurgia de braço cruzado. O moleque que controlava o computador do centro cirúrgico é quem fazia todas as mensurações, triangulava, mostrava, e o cirurgião era só o maestro, sabe? Você aperta o botão do laser... de cozinha, né? Uma coisa do outro planeta. Aí ele virou para mim e falou, olha, essa coisa que você começou a desenvolver de não invasivo, de conexões do cérebro com devices, coisas, é o que nós estamos fazendo em neurocirurgia. Vai ficar cada vez menos invasivo. Isso diminui infecção, diminui sequela, efeitos colaterais, né? Os riscos totais do paciente na sala cirúrgica. Agora, o investimento para isso é grande no começo. Só que o que você ganha a longo prazo... Aí eu virei para o cara e falei, bom, o que vocês operam? Ele falou, você vai ficar chocado. Beijing, 23 milhões de habitantes, 15 milhões de carros por volta. Não tem traumatismo craniano. Não tem acidente de automóvel, que o cara vai parar na emergência e precisa... Não tem tiro, não tem lesões traumáticas Os caras precisam ir para os Estados Unidos para aprender o que é operar lesões traumáticas do cérebro, porque não tem lá. Porque as leis de trânsito são tão rígidas que se você tiver um acidente de trânsito, você nunca mais dirige, tá? E os médicos não veem o que a gente aqui no Hospital das Clínicas é aqui, todo dia. Eu, como aluno de medicina, era todo dia. Dezenas de casos de hematoma subdural, traumatismo craniano. Aqui você vem daqui de casa até aqui, você vê 3, 4 motoqueiros. Então, mas veja o curioso. Os caras, eles estão mudando a abordagem médica e, ao mesmo tempo, eles eliminaram uma das causas, as maiores causas de morte e sequela. Aqui no Brasil é quase 40, 50 mil óbitos no trânsito, algo assim, é uma coisa maluca. Não tem. Entendeu? Por uma questão comportamental e uma questão de investir numa medicina
do futuro. Então lá, nesse hospital aí, eles operam basicamente câncer, tumor, aneurismas, lesões vasculares do sistema nervoso central, malformações congênitas. Acidente quase não tem. Então, acidente como a gente conhece, cair de moto. E o pior, que o trânsito é uma loucura. loucura. Porque tem bicicleta, moto, triciclo, velocípede, o que você puder pedalar. Se tiver roda, vai estar lá. E não tem capacete. Eu não via ninguém de capacete em lugar nenhum. E eu olhava, falava com o motorista, como é que é esse barato? Ele falou, não, aqui a gente toma cuidado, aqui a gente sabe que todo mundo anda de bicicleta. Mas também tem muito carro autônomo, como está lá? Não, tem carro, os carros elétricos, né? Elétrico e autônomo todo também, lugar, né? E autônomo. Só que aí foi muito divertido, porque os carros autônomos estão sofrendo uma resistência, né? Ah, é? Porque, veja, qual é o ponto de estar vivo se grandes prazeres da vida humana, como dirigir numa manhã de sábado para ir para a praia, são eliminados do rol dos comportamentos humanos? Não precisa ser eliminado, mas vamos lá. Por outro lado, eu, se tiver aqui no Morumbi agora, eu ia gostar se meu carro me levasse até lá sem eu ter que fazer nada. Não, aí tudo bem, mas você diz para se deslocar daqui para o Morumbi. Tá bom. Agora, ir para a praia com a minha família, mas que aí tudo bem. Antigamente, olha, eu não sei se você pegou essa época, mas antigamente era possível dirigir pela BR-101. De São Paulo, eu fiz isso 3 vezes. São Paulo até Natal. Era uma das coisas mais impressionantes, a paisagem que você via, né? Porque você passava pelo Rio, Ponte Rio-Niterói, que na época que eu fiz paisagens diferentes e bonitas, paisagens diferentes, contrastantes, praias maravilhosas, Vitória da Conquista. Não, Vitória da Conquista não, Vitória no Espírito Santo. Enfim, a costa brasileira né? E parte da experiência é você fazer a curva com a sua mão. Você ter a agência do barato, né? Porque é o que um cara me falou, qual vai ser o prazer de dirigir bicicleta sem pedalar? Você quer pedalar para andar de bicicleta, entendeu? Eu discordo. Você não quer pedalar, né? Eu quero que ela ande. Você quer que ela ande. É verdade. Mas mesmo para andar, eu tenho que pedalar. Mas a conveniência está matando a agência. Tá mesmo. Tá? Então, toda vez que eu falo com um aluno, falava, né? Eu chegava assim pro cara e falava, não, amanhã nós vamos fazer isso, tal. Não, mas tem um app que faz, né, conta quantos passos eu dou, ou conta quantas vezes eu engoli alguma coisa. Ele é conveniente, certo? Mas o que isso vai fazer conosco? Ninguém para pensar. A conveniência está suplantando a agência. A agência é o nosso agir, né, o nosso fazer. Então, por exemplo, eu andei por uma rua em Pequim, que é a Rua do Papel. Os chineses inventaram o papel, tá? Mas eu nunca imaginei que você andaria num lugar que tem 60 mil tipos de papel diferente. Então, você está numa loja, é só papel. Só que você olha e você fala, não, é a mesma coisa. Ele fala, não, esse papel é para caligrafia, esse papel é para pintura, esse papel é para X, Y, Z. Aí eu comecei a brincar com a caligrafia chinesa. Tá. Meus amigos me deram um caderninho do primeira série das crianças chinesas, eu comprei as minhas canetinhas de caligrafia deles e comecei a praticar aquele barato, tá? Aí eles falaram para mim, a caligrafia não é uma forma de aprender a escrever na China. Ele é um modo de vida. Porque quando você está fazendo esse exercício, você esquece do planeta, você esquece do mundo. É isso mesmo. E as crianças relaxam. As crianças passam horas fazendo... Porque parece desenho, né? Quando você vê os ideogramas originais do chinês arcaico, eles são quase que réplicas dos objetos do mundo. À medida que ele foi sendo desenvolvido, eles foram ficando cada vez mais abstratos. Então, o homem, no começo, o desenho, o homem, era um bonequinho de um homem, como a gente faz, né? Só que isso foi evoluindo, foi ficando cada vez mais abstrato. Então, as crianças têm que aprender a associar a imagem mental de um objeto com a abstração do ideograma. E fazem isso através do comportamento fino-motor. Você precisa aprender, não é trivial, tá? E você precisava saber 30 mil ideogramas para ler chinês. O básico. Mas o Mao fez uma contração da língua e agora são 5 mil. 5 mil. A gente usa 20 e poucos, né? Os caras, 5 mil. Né? E isso não é um exercício só de escrita. É um exercício cognitivo, que envolve múltiplas formas de agência. Tá? É isso mesmo. Você tem que associar objetos concretos e tangíveis do mundo real com aquele baratinho que você... É uma projeção, tá? Esse conceito de projeção
que em física é muito... Né, você tem um espaço multidimensional que você não consegue ver, você só vê na sua cabeça, mas você projeta em 3D. Ali, né? O Einstein fez isso, né, quando fundiu espaço e tempo. Essa molecada faz isso desde os 5 anos de idade. Então, isso dá a eles uma vantagem competitiva do ponto de vista cognitivo numa idade adulta? Isso eu não sei se alguém estudou, mas o que forma é uma correlação, é uma conexão com a escrita e com a fala muito elaborada, muito sofisticada. Tá? Isso eu penso sempre, cara. Nós estamos... Eu escrevo até hoje, cara. Eu adoro escrever, cara. Porque o escrever, para mim, cria essa conexão, cara. Cria essa conexão. Eu não gosto muito de digitar, não. Eu estava lá 40 dias, né? Então, quando eu comecei com o negócio do chinês, eu falei, não, mas não vou fazer só o chinês, vou fazer o árabe também. Aí comprei o kit de aprender a fazer caligrafia árabe, que você escreve da direita para a esquerda. Caramba! Tá? E é lindo, é como se fosse arte, tá? Você fazer as letras do alfabeto arábico. E você ter que mudar a direção da sua mão, a intensidade, o quanto de tinta você carrega, é um exercício cognitivo extremamente rico. Aí você começa a aprender, você começa a escrever, o mundo desaparece. A noção de tempo desaparece, a noção de espaço desaparece, seus problemas ficam na caixa preta lá do cerebelo e você está lá, entendeu? Você chega, faz uma hora... E o cara falou para mim, meu professor de mandarim, de ideogramas, você faz 1 hora por dia, não faz mais. Porque aí você vai cansar, a dificuldade é muito grande, faz 1 hora. Se você não estiver assistindo bem, faz 15 minutos, mas faz todo dia. Essa foi a tua primeira experiência brincando com isso, cara? Com ideogramas chineses e arábicos foi. Eu tenho já 62 anos. A canetinha eu tenho todas. A canetinha... E continua estudando? Continuo estudando. Não, eu comecei lá e virou uma terapia. Virou uma terapia, impressionante. E eu coleciono caderninhos, porque todas as minhas ideias eu faço primeiro na mão. Eu também. Diagrama, a interface ser-máquina, eu e o meu amigo John, nós inventamos na mão. No desenho, no papel. Né? Quando a gente conversava não tinha... Né, isso, 98 não tinha e-mail, né? Você não mandava as coisas por e-mail. A gente, pelo correio, eu mandava o papelzinho para ele mandava para mim, e um dia nós nos encontramos para fazer funcionar. Aquele lance lá dos ratinhos que você está falando? Isso, dos ratinhos controlarem o robô, né? Foi tudo feito por correio. Na mão, cara. A galera fica pistola comigo, acho que eu sou maluco. Você escreve o quê? Código de computador na mão. Bom, antigamente era assim. Desenho, faço os fluxograminha, tudo na mão, cara. É o jeito que eu consigo entender, cara. Você deve ser da época como eu. Eu fiz minha tese num PDP 12. O que é isso? Era um computador que você entrava. Tá. Você entrava e a gente... Quando a gente ficou rico, o laboratório ficou rico, a gente programava em Fortran. E era 64K bytes de memória, né? Você entrava no barato. Né? Tinha que ir lá, ver se não estava queimando. Fita e tudo mais? Não, fita e... Cartão, né? Deve ter cartão, né? Cartão perfurado. Aí apareceu o PDP 11, que tinha teclado. Que tinha, né? Já foi um alívio tremendo. Interface, né? A interface, né? Mas nós estamos abstraindo cada vez mais. Daqui a pouco, muito em breve, você vai programar com o nosso negócio. Pensando. Você vai imaginar e o troço vai aparecer ali na telinha, tá? Isso daí requer uma decodificação do que eu estou pensando, né? Sim, sim. Mas está muito longe disso, não está? Olha, para questões motoras, a gente avançou muito. Tá? Para isto aqui, nós estamos avançando numa velocidade... Para coisas mais sofisticadas vai ser bem mais difícil. Por exemplo, uma máquina ela não é capaz de ler claramente, por exemplo, uma imagem que eu penso. Depende. Se você sentar aqui na frente dessa televisão... e eu puser 50 imagens para você ver durante 1 minuto cada uma, tá? E eu pegar a atividade do seu cérebro e puser num banco de dados, que é... Aí eu tô... Para as pessoas que acham que eu odeio inteligência artificial, deixa eu só clarificar que eu já fiz isso e um amigo meu, a Berkeley, acabou de publicar isso com... E usa todo dia. Todo dia, usa todo dia. O Pink Floyd, o cara acabou de fazer isso com a minha banda favorita, que foi o Pink Floyd. Ele fez o cara ouvir Pink Floyd, né? E registrou a atividade do cérebro dele. E aí ele pediu pro cara, imagina uma das músicas que eu acabei de tocar, imagina que você está ouvindo a música. A atividade do cérebro dele gerou, ele pegou, jogou ali no Big Data que ele criou, e o Big Data falou, ele está imaginando
né? Tal música. Us and Them. Isso não quer dizer que a máquina é capaz de tocar a música baseada no que ele está pensando. Não, mas o estudo que eu estava te descrevendo é o seguinte: se eu puser várias fotos aqui e você observá-las calmamente, tranquilamente, e eu registrar o seu córtex visual e colocar essa atividade, seja elétrica ou metabólica, num banco de dados e fizer milhares de tentativas, você vai ver milhares de imagens, e aí eu pegar uma dessas imagens e pôr para você ver de novo, sem você me falar nada, e eu registrar o seu cérebro, o computador vai ter uma chance muito razoável de dizer, olha, você está observando uma casa, ou está observando uma paisagem X. Isso está sendo feito. Eu sei como funciona estatisticamente, todo mundo que trabalha com isso sabe, não é nenhum... Não é nem nada absurdo, cara. Não é nada absurdo, não é nenhum ovo de Colombo. Impulso, né? E a matemática disso foi inventada há muito tempo, a estatística disso, tá? E eles melhoraram ultimamente, aumentaram o número de camadas nas redes neurais, mas não é nada do outro mundo, tá? Isso é diferente da máquina interpretar como você reage emocionalmente quando você vê o Deivinho fazendo gol na Libertadores. É que essa é fácil de imaginar, né? Não, mas é aí que está o truque. Aí que está o truque, porque essa reação emocional, íntima, essa sua memória que foi gravada com adereços emocionais, quando você viu qualquer coisa na sua vida, isso ninguém consegue decifrar. Mas isso aí não gera, por exemplo, igual você falou agora, se tivesse o cérebro ali do Igor ligado numa máquina, sim, você não ia conseguir pegar ali? Eu ia Ele pegar... ia saber, eu suponho que a máquina saberia que eu ia estar sentindo, sei lá, desespero. Isso, coisas grosseiras, entendeu? Mas, por exemplo... Cada um de nós tem exemplos na vida dela, sim, né? Claro. Outro dia eu estava dando essa palestra lá na... Foi uma coisa muito legal. Né? Você é brasileiro, né? Você não é chinês. Aí você está num auditório na Academia de Chinesa de Ciências, dos institutos mais... O Instituto de Inteligência Artificial que eu fui dar a palestra tinha 36 andares, tá? Caramba! Para brincar nisso, tá? 36 andares, tá? É lá que estão desenvolvendo. Skynet. Não, muito mais do que Skynet. Skynet é brincadeira. Porra, aí é foda, né? Se a Skynet acabou com a humanidade... Não, Skynet, cara. Não, a Skynet teve aquele cara que no último minuto salvou, entendeu? Mas, enfim, eu estava lá, ia começar minha palestra, os caras me apresentando, porque eles fazem uma apresentação que é maravilhosa, né? Eles contam a tua vida, faz e tal. E eu estava pensando na minha primeira professora de ciências, Dona Fauzia, tá? E pensando, putz, o que Dona Fauzia pensaria nesse instante se ela soubesse que tudo que ela me empurrou lá no terceiro ano primário, quarto, sei lá, né? Chegou aqui, né? E ele veio à mente a imagem dela, que era uma mulher muito bonita, muito simpática, muito viva, né? Eu acho que nem sei se ela está viva ainda, mas era muito jovem. Provavelmente aquela escola foi o primeiro emprego de ciência dela, né? E tem uma história dela que naquele momento que eu ia subir no palco eu me lembrei que foi sensacional, porque um dia ela deu uma tarefa para nós, um dos exames práticos. Ela não dava prova típica, tá? Era você trazer uma coleção de algo extraordinário da natureza. E eu não sei porquê, naquela época, naquele momento, eu estava com um monte de coisa que eu estava querendo fazer, brincar, jogar bola. E minha tia, irmã da minha mãe, tinha uma mega coleção de insetos com alfinete. Ah, sei, aquelas caixas. Aquelas coisas legais pra caramba. Gigantescas, você põe todos os insetos. Tinha de tudo, mariposa, besoura. Eu falei, pronto, a prova da Dona Fauzia está solucionada. Fui para a escola com caixona da minha tia. Falei, é 10 garantido, depois eu vou, né, assistir o Perdidos no Espaço, sei lá o que eu ia fazer. Dona Fauzia chega para mim, e eu era um dos melhores alunos da classe de ciência, ela me adorava, eu adorava ela. Ela falou, 0. Eita! Eu falei, peraí, como? A senhora falou que era para trazer uma coleção de algo da natureza, eu estou trazendo provavelmente a maior coleção de insetos, né, da cidade de São Paulo. Ela falou, mas não, foi você que fez. Aí, ó. Eu nunca tinha tirado uma nota... Depois ela corrigiu a nota porque eu fiz a coleção, mas eu nunca tinha tirado uma nota abaixo de não sei o quê, 8, né? Tá. Eu falei, putz... Bom, eu saí coletando tudo que era inseto da vizinhança de Moema que você podia encontrar. Refiz a caixa, talvez melhor do que a caixa da minha tia, e levei, ela me deu a nota lá, que eu não me lembro qual foi, mas a lição eu nunca esqueci, entendeu? Entendi, cara. O caminho mais curto não necessariamente é o caminho correto.
nem aquele que você vai aprender mais, entendeu? Se você tem um troço para fazer, como cientista, você tem que ir lá e fazer, com a sua mão, entendeu? Você tem que ir lá e fazer o experimento. Saiu um artigo de uma das técnicas que eu inventei essa semana na Nature Medicine, de um grupo. Eu inventei esse barato em 2009, saiu na capa do Science. O mundo inteiro sabe que eu inventei o barato e os caras disseram que não, sabe, nós inventamos o barato. Olha 20 anos depois. Do que você está falando? Do método aquele de estimular a medula espinal. Tá. Eles fizeram um caso de um paciente parkinsoniano que andou. Só que já tem 200 pacientes no mundo que andaram e eu inventei essa técnica em 2009. E os caras começam a trabalhar. Não, essa técnica foi mencionada lá pelo cara Mas eles citaram você, não? Não, citaram, mas citaram do jeito... Entendi. Mas ela ainda não é estabelecida, ela não é clara. Bom, já tem 200 caras andando pelo mundo com isso daí. Né? Você entende? Claro. É isso que a ciência virou. É. Ela virou uma grande cultura de startup, entendeu? Eu preciso diminuir quem fez a coisa originalmente para dizer que o meu é melhor. Enquanto a dona Fazia me ensinou que você tem que ir lá e fazer. E se a ideia não é sua, você tem que dizer de quem é a ideia. Claro. Entendeu? Eu não disse que eu tinha coletado os insetos da minha tia. Eu falei que eu tinha uma caixa pronta. Eu não menti. Mas ela falou, não, mas não é o teu trabalho. Não foi você que fez. Tá rolando um estelionato intelectual. Então. Não. Bom, eu tinha 10 anos, 11 anos. Não, tá rolando esse barato que... Primeiro que publicar um caso não significa nada. Tá? Não tem estatística nenhuma. Não tem nada, né? Você não consegue explicar porque a coisa funcionou com um caso. Uhum. Segundo, que está rolando uma mentalidade de que é preciso justificar para o meu investidor que eu sou original. Tá. Não interessa que tenha uma história pregressa de 20 anos... Né? Não basta você só ter aplicado o que já foi inventado. O que já foi inventado. Você tem que falar que precisa ser original, novo, e para isso às vezes você tem que e dito e feito. Empurrar o trabalho dos outros pro lixo. E dito e feito, tem uma startup embaixo que financiou o barato, entendeu? Do autor principal. Então, eu não aprendi a fazer ciência assim. O que tu sente quando tu vê uma parada dessa acontecendo, cara? Não, a primeira reação é de choque, porque o meu professor daqui, né, o que eu contei para vocês, o professor César Timoneria, que é um dos... talvez um dos maiores cientistas brasileiros, não conhecido, mas o fazer ciência que eu aprendi com ele era completamente diferente do que a gente vê hoje em dia. Você não faz ciência para dizer que você é o primeiro, o que você publicou na Science, você faz ciência pelo prazer de descobrir algo que ninguém nunca jamais viu. E de, eventualmente, a sua descoberta ter um impacto na vida das pessoas que pode ser monumental. Claro. Né? Só que hoje, o comércio da ciência... O marketing da ciência, né, cara? Virou uma commodity que é mais importante do que a prática da ciência. Isso aí. Então, para mim, é uma arte. Para mim, é pintar. É que nem você sentar e fazer um quadro. Só que se eu pintar um quadro que o Van Gogh já pintou, eu vou falar, olha, eu estou fazendo uma leitura do que o Van Gogh fez. Porque ele era genial e não tem nada demais você querer tentar, né, aprender a fazer o que ele fazia. Mas se eu vou fazer algo que já foi feito, e eu chego lá e falo, olha, não foi tão bem feito. Eu agora estou fazendo barato. E você tem um caso, tá? É óbvio que você está tentando justificar, para os seus investidores, que, olha, eu sou novinho aqui, tá? Eu mereço a grana que você quer pôr aqui, tá? E não foi essa mentalidade que eu cresci aprendendo a fazer ciência, tá? Nunca ninguém que eu conheci, que eu considero cientistas de verdade, se preocupam em ganhar dinheiro, em vender algo, em fazer marketing. Mas essa aí é a cultura que você acha que está entrando nos Estados Unidos? Não, ela entrou no mundo acadêmico. Mundo acadêmico. Ela penetrou na bolha. A gente ia para o mundo acadêmico, quando a gente era criança, a piada era a seguinte, criança eu digo 20 e poucos anos, o que o Dr. César falava, o mundo acadêmico é onde a gente se esconde do mundo real. É uma bolha onde você pode chegar lá e fazer algo que 99% da humanidade jamais faria, que é estudar pro resto da vida. Né? Como eu falo sempre, você paga para ser criança. E se esconder das demandas e das leis né, do mercado, vamos dizer assim, do mundo aqui fora. Porque você se contenta em ter uma vida modesta, você não precisa de nada demais, você só precisa ter um lugar onde você pode se esconder para estudar e descobrir coisas. Os grandes cientistas que você conhece, os Einsteins, Galileus, Newtons, Charles Darwin, eu contei, né? Acho que a gente conversou disso. Imagine você chegar para um chefe de departamento hoje numa universidade brasileira, seu nome é Charles Darwin, tá? Você é o chefe de departamento, eu sou o Charles Darwin. Tá. Chefe, eu tenho uma grande ideia. Aí você fala, uau, legal.
mas eu preciso de um sabático de 20 anos para escrever meu livro. Porra, tá de sacanagem, né, Charles? Charles, de novo. De novo, Charles. Porra, já te falei antes, cara. Quem é que vai pagar isso aí, cara? Você publicou o que esse ano, Charles? Porra. Aí 20 anos, Charles? 20 anos, meu. E eu preciso fazer uma viagemzinha pelo mundo? Desculpa. Não, mundo, pelo mundo, eu vou sair pelo mundo. Vamos fazer o seguinte, então, eu vou... você tá pedindo demissão, é isso? Não, eu queria uma licença remunerada, né? Mas é isso, nós não teríamos a origem das espécies. Aliás, a origem das espécies, 1859, tá? Isso. O aniversário foi agora em novembro. Tá? Da publicação original, né? Quem daria no mundo moderno 20 anos para um cara... Não tem. Não precisa ser 20, 5. Não tem. Não tem, concorda? Mas quando eu entrei na universidade, quando eu fui para a minha universidade na Duke, né, quando eu era professor assistente, em 93, eu cheguei para os caras e falei, eu tenho um programa de 10 anos. Eu vou chegar, esses são os passos. Os caras falaram, tá bom, tá aqui a grana, daqui 10 anos nós conversamos. Depois de 10 anos, eles ganharam $60 milhões em projetos que eu trouxe para eles, tá? E eles entenderam, porque lá é o seguinte, eles te dão down payment. Tu faz ideia de quanto custou para eles esses 10 anos? Claro que eu faço, $1 milhão. Nossa. De então, dólares. Puta lucro, é muito melhor do que pôr na bolsa, né? Tive um retorno de 60 vezes. Tá? Mas aí é que o professor tava falando que antes era assim, né? Antes. E também existe a chance de não dar em porra nenhuma, né? Mas aí tinha essa ideia do longo prazo, né? Mas de 99% das startups hoje em dia... A não dá em nada. Saco, 1% paga as 99%. Era a mentalidade antiga. E a mentalidade antiga é a seguinte, qual é o seu track record? Pô, eu fiz isso, descobri isso, fiz aquilo, tal. Os caras, ok. O cara, né, não é o Zé Mané. Vamos apostar. Não vamos apostar em qualquer um. Não era trivial, né? Agora, o problema é que hoje, primeiro você burocratizou a academia usando métricas da economia. Então, isso aí. Eu chamo